Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Seja muito bem-vindo. A casa é sua. Rapaziada, o tema do plantão Avante Meu Tricolor de hoje é mais uma vez Lucas Moura. Mais uma vez, vamos aí, dentro das nossas apurações, dentro do que a gente vem apurando com as pessoas lá de dentro do São Paulo, atualizar vocês acerca da condição do jogador, porque as notícias não são nem um pouco agradáveis, né? As notícias, elas são preocupantes, né? Existe todo um cuidado dentro do São Paulo para tratar do assunto Lucas Moura. De fato, as informações não vêm sendo amplamente divulgadas pelas pessoas lá de dentro. Eu acho que a própria postura do técnico Hernan Crespo nas coletivas, ao se referir sobre o Lucas, sobre a sua condição clínica e física, né, onde ele se recusa a responder, né, e usou ali, vamos dizer assim, é, uma postura até certo ponto ofensiva para responder, principalmente o André Galvão, né, repórter da Transamérica, do SBT, que perguntou para ele lá em Bragança Paulista e ele falou: olha, eu não sou jornalista, vocês que se virem atrás das informações. E de fato é o que a gente, nós, né, eu e mais os colegas que cobrem o dia a dia, que cobrem o cotidiano de São Paulo, estamos fazendo. Estão indo atrás de informações. E fica esse telefone sem fio. E, na verdade, a situação é bem delicada até, porque eu vou dar aqui os créditos, né? Durante a transmissão do jogo, o Léo Lepre, repórter lá do Grupo Globo, eu vou falar Grupo Globo porque ele estava na transmissão do Premiere, eu vi o jogo pelo Premiere, não vi o jogo pela TV Globo em si, né? Que também transmitiu aqui para São Paulo. Eu vi pelo Premiere e o Léo Lepre, que geralmente, usualmente, cobre o São Paulo nas transmissões da TV Globo, faz as reportagens do São Paulo lá para o Globo Esporte, para todos os programas lá deles, trouxe a informação de que talvez o Lucas só volte daqui 2 semanas. 2 semanas. É muito tempo. Só que, na verdade, hoje, conversando com algumas pessoas lá de dentro, a projeção é um pouco mais pessimista até. Nós estamos falando aqui do departamento médico já falar para o Crespo que, olha, talvez o Lucas volte para agosto, para o mata-mata da Libertadores. E é uma situação bem difícil, né? Bem triste até pelo próprio jogador, pelas pressões que ele vem sofrendo da torcida, né? A gente vai ter que lembrar aqui da mulher dele indo às redes sociais e fazendo um desabafo, onde ela dá alguns indícios do que o Lucas está passando, né? E na verdade é um prazo bem estendido diante daquela possibilidade revelada aqui mesmo no Avante Meu Tricolor por nós aqui, era a informação que se tinha de que o Lucas seria poupado em Bragança para pelo menos ficar no banco do clássico contra o Corinthians nesse final de semana. Pois bem, né? O Lucas está fora do clássico, acho que isso já é um consenso. Muitos colegas da imprensa já noticiaram ao longo desta quinta-feira essa informação. E a gente foi atrás. E nós vamos contar tudo para vocês do que a gente apurou, do que o Lucas vem passando, tá? Mas primeiro, você sabe, pausa rápida aqui para fazer jabá. A gente precisa da sua ajuda. Ajude o Avante, meu tricolor, né? Deixa o seu like aí, cara. Se inscreve no canal aí, né? Se inscrevendo no canal, ative o sininho para receber as notificações. Nós estamos mantendo aqui uma produtividade muito alta aqui no canal para realmente atender vocês. Vem crescendo bastante o número de inscritos, o número de visualizações, o número de interações aqui. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, mas toda ajuda é válida aí pra gente, né? Então também compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder,
pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o Avante Meu Tricolor, o jornalismo independente que sofre tanto para se manter em pé, né? Vocês não têm ideia das dificuldades que a gente partir para esse caminho segmentado sem o mesmo apoio financeiro que um grande grupo de mídia por trás, enfim, sem a fama, né, que muitos colegas aí de profissão que trabalharam anos e anos na televisão, mostrando sua cara, partem para esse mundo aqui de canal de YouTube, de mídia segmentada, e claro, tem ampla facilidade, porque os rostos deles já são conhecidos de vocês, do público. Nós não, nós estamos aqui cavando nosso espaço. Então, se você gosta da gente, pense com carinho. O like é de graça. Você só vai gastar ali um pouquinho de pele de dedo ali para apertar o botão, nem isso, né? Dependendo do aparelho. Mas se você quiser, se você puder, contribui, cara. Vire membro do canal, R$ 7,99. Você ganha o direito de entrar lá no grupo dos Avante Lovers do WhatsApp. Ou nosso Pix está na tela para você fazer a sua doação. O link do Apoia-se está na descrição. Tem também, tem também aqui a opção Amei nos 3 pontinhos. Ajude o jornalismo independente. A gente precisa de você para continuar nessa batalha diária aí de manter você bem informado sem um apoio de uma grande empresa por trás. Falando em empresa também, quiser patrocinar a gente, hein? O e-mail está na descrição aí, né? Pense com carinho. Você também, pequeno empresário, microempreendedor, né? Quer divulgar o seu negócio, também entre em contato com a gente aí que a gente faz um bem bolado e anuncia você aqui, tá certo, gente? Lembrando, né? Estamos batendo aí 30 mil inscritos, no momento que passa uma moto em plena madrugada, faz parte, aqui é normal barulho de fundo. Estamos batendo aí 30 mil inscritos. Quando bater 50, a gente vai sortear uma camisa do São Paulo entre os membros, tá? Então tem que se inscrever e virar membro para concorrer. Qual camisa? Você escolhe. Você vai lá, vai escolher o modelo, a cor, o tamanho, a gente vai mandar comprar e mandar entregar na sua casa. Então, mais um incentivo aí para você virar membro, né? Vamos lá, vamos falar rapidinho de Lucas Moura, então, né? Eu tive essa informação hoje, conversando com muita gente, mas conversei com muita gente mesmo lá de dentro de São Paulo, tá? De gente da comunicação, que eu não posso dar muitos detalhes, senão o pessoal descobre a fonte, mas uma camarada lá que sempre me passa uma coisinha ou outra por fora, por baixo dos panos. Gente da diretoria de futebol, gente conselheiro influente, sócio influente, gente ligada ao Casares, gente da oposição. Porque de fato eu acho que tá deixando o torcedor de São Paulo aflito já essa situação, né? Não tanto pelo problema de contusão do Lucas, o Lucas que está fora aqui por um estiramento da cápsula posterior do joelho direito, né? Conforme o São Paulo anunciou na ocasião, né? Mas pelas idas e voltas do jogador, né? O jogador chega a ir pro sacrifício aí, um jogo da Libertadores, né? Piorou sua condição, na verdade. E desde então ele já iniciou a transição, já treinou com o grupo, já treinou em separado. E hoje mais especificamente, na verdade ontem, né? Esse vídeo está sendo gravado na madrugada da sexta-feira. Ontem, quinta-feira, a informação que veio, a informação oficial lá do São Paulo, divulgada com as informações do treino, né? Que vocês também têm acesso pelo site oficial deles, né? Deles não, do clube, né? Deles é subjetivo, né? Do clube, o site oficial do clube. Consta que o Lucas fez trabalhos internos, ou seja, trabalhou ali na academia, trabalhou ali na fisioterapia, né? O que deixou muita gente bem aflita, porque afinal é o assunto que está rendendo aí em relação ao São Paulo. O Lucas é um ídolo da torcida, o Lucas é uma figura importante do time. E nesse momento de dificuldade que o São Paulo passa, seja financeira para contratar mais reforços, seja técnica, né, lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, a presença por si só dele já é um reforço e tanto, pelo menos no otimismo do torcedor. Pode ser que em campo ele não corresponda, mas na paz de espírito do torcedor São Paulino, em ter o Lucas ali à disposição, é muito importante. Né? É muito importante para o São Paulino ter ali figuras como a do Lucas que pelo menos dão para ele uma esperança, um alento de que dias melhores virão.
não é verdade? Não é para menos. O Lucas fez por merecer essa idolatria e essa confiança do São Paulino, né? E esse vai e vem tumultua um pouco, né? Gera desgaste, gera situações chatas. A gente vive momentos muito difíceis de redes sociais, onde, né? Eu sou um produtor de conteúdo, eu sou um jornalista setorista do São Paulo que lido com o público, né? Até pelo fato da gente ser independente, essa troca entre eu, produtor de conteúdo aqui, independente, e vocês, torcedores do São Paulo que consomem informações sobre o time do coração, ela acaba sendo muito mais próxima do que, por exemplo, se eu trabalhasse num grande portal aí, né? Não vou nem falar jornal, porque jornal não existe mais, mas num grande portal, né? Se eu trabalhasse aí num grande portal, eu ia lá, batia o meu ponto, dava o meu horário, eu ia embora, né? Não consigo abstrair das coisas do time pelo qual eu faço a cobertura, né? Nem sempre, quando a gente trabalha nesses veículos, a gente cobre o time do coração, então é muito fácil você se desligar, né? Virar a chavinha ali para ter um minuto de sucesso. Quando você tá numa mídia independente, não tem jeito, cara. Todo dia aqui você tem que vir, tem que manter você público atualizado, tem que, né? E lógico, a gente está acostumado já com isso. A gente cria uma casca para repercussões que as informações, que as opiniões que a gente dá geram, né? E nem todo mundo cria essa casca, ou a casca de- criada é forte o suficiente para aguentar, às vezes, algumas situações, né? Eu mesmo, pessoalmente, já passei por algumas, né? Com vocês, torcedores do São Paulo, com torcedores de outro time, em que você precisa, às vezes, ser forte, né? Para segurar aí. Ao que tudo, tá sendo até, a gente já falou sobre isso no tabelinha do começo da semana, tem corte aqui no canal, fica à vontade, não coloca o card, você entra aí e navegue à vontade, mas para você navegar, né? Não vou ficar direcionando. A casa é sua, entra no canal aí, navegue à vontade. Mas a mulher do Lucas veio a público, né? Mostrar que de fato o jogador tá sentindo, porque eu já comentei lá, tá pesado mesmo. Tá um grau de ofensa contra o Lucas, sabe? De colocar em dúvida se ele tá de fato machucado, sabe? Se é corpo mole, e não sei o quê. Porque infelizmente é o mundo que a gente vive hoje, né? Infelizmente esse é o mundo que a gente vive hoje. E a gente foi atrás pra saber, né, cara? Pra tentar dar uma resposta, parece que ela não seja oficialesca, porque não tem ninguém aqui do São Paulo falando, né? Não tem uma nota do São Paulo, eu não estou entrevistando ninguém do São Paulo, sou eu falando que eu apurei. E aí, se acredite aí do outro lado, se você quiser. Se acredita ou não, fica a seu critério, né? Mas o fato é que a informação que se tem é que o Departamento Médico de São Paulo já desanimou e não quer forçar um retorno rápido do Lucas. Então, é claro que é um prazo pessimista, é um prazo longo, um prazo mais longo do que habitualmente os médicos dariam para casos como o do Lucas, né? No estiramento da cápsula posterior do joelho direito, mas realmente é só para o dia 12 de agosto, que é quando tem o jogo de ida aí das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. É, esse seria o limite, o prazo limite, né? Vamos dizer assim. Claro que se o Lucas não tiver recuperado até lá, nós estamos falando aqui de um mês, ninguém vai pegar e botar o cara à força ou dispensar o cara. É o problema de saúde. Né? Um cara que se machucou defendendo o clube, né? Representando o clube, né? Exercendo a sua profissão. Então, quando eu digo prazo limite, é o tempo máximo que os médicos almejam. É o tempo máximo que os médicos projetam para que o Lucas retorne 100% em suas condições. Né? Esse prazo, como eu disse, já foi para domingo, para sábado, perdão, né? Para sábado, no clássico contra o Corinthians. Havia essa expectativa, só que algumas coisas complicaram nesse meio termo. Né? Há um consenso do Lucas, da comissão técnica, do Crespo e dos médicos de não colocar o jogador em sacrifício. Já esse expediente já foi utilizado naquele jogo contra o Aliança Lima no Peru pela Libertadores. Não deu certo, a contusão se agravou e há um consenso de que isso não vai se repetir. Partiu do próprio Lucas a deixar claro
que ele não vai mais entrar em campo sem estar pleno em suas condições físicas e clínicas, e isso foi de imediato acatado pelo Crespo, pela comissão técnica e pelos médicos. Depois do que aconteceu, né, no, aí, com mais de um mês, né, que foi o jogo contra a Aliança Lima, todo mundo quer o Lucas entrando em campo em 100% das suas condições. Então, é importante a gente deixar isso claro, tá? Enquanto o Lucas não tiver 100% recuperado, ele não vai ser sequer relacionado. Então, o jogador treinou na semana passada, bem, não estava reclamando, né, de dores. Havia expectativa muito grande de que ele fosse relacionado contra o Flamengo, só que no último treinamento, na sexta-feira, voltou a aparecer inchaço no local. Então o Lucas foi poupado do jogo contra o Flamengo por conta desses inchaços que começaram a aparecer. Está sendo monitorado todo dia, todo dia. E aí apareceu-se esse inchaço. No começo dessa semana, além do inchaço, apareceram as dores, que provavelmente já tinham aparecido no final de semana, mas a informação mais concreta que a maioria das fontes me passou foi que essas dores começaram na segunda-feira. Né? Esse vídeo está indo pro ar à sexta, então no início dessa semana. Pelo post da mulher do Lucas, a Larissa, talvez o jogador já estivesse com dores nesse período. Né? Mas, como eu disse, não dá para cravar. Não dá para cravar que foi no começo da semana. Né? Por que existe? Por que acontece isso? Pela própria ciência da contusão que ele teve, né? Pela própria biologia desse tipo de contusão, né? O estiramento da cápsula posterior do joelho direito, ela é uma doença bem complicada, né? É uma contusão, vamos usar esse termo, é melhor do que doença, né? Bem complicada, porque, primeiro, ela pode passar dias sem nenhum tipo de manifestação, entenda-se por dor, por trincar, por dificuldade do atleta ou da pessoa andar, para em um dia ela voltar com tudo. Então, teoricamente, você está ali fazendo um tratamento, e o tratamento para estiramento sempre é conservador, não se usa cirurgia para correção de estiramento, sempre vai pelo tratamento conservador, que é com uso de remédio, analgésico, anti-inflamatório, massagem no local, aplicação de gelo, uma coisa bem básica, né? Vamos dizer assim. Justamente por ter esse tipo de esse tratamento mais conservador, com medicação, com uma aplicação de gelo no local, é uma montanha russa. Então pode ter dia que o atleta vai estar muito bem, como pode ter dia que ele vai estar muito mal e não conseguir andar. Né? Acho que eu fui bem categórico. Né? Então o Lucas ainda. Existe um limite que é variável para cada pessoa de dias sem sentir dor. E o Lucas nunca atingiu esse limite. Por exemplo, 4 dias sem dor é sinal de que o local está cicatrizado, que os nervos do local já estão em perfeito funcionamento, a elasticidade do joelho, a lubrificação ali da região. E esse é o termo que os médicos usam mesmo, porque a cápsula posterior ela é responsável pela fabricação da lubrificação do movimento ali, do nervo, dos músculos, né? De dobrar o joelho, né? O Lucas nunca ficou mais do que 3 dias sem sentir dor, desde que ele voltou a treinar. Então, é uma lesão complicada para médico de futebol, porque os caras conseguem trabalhar com bola, sem bola, no campo, às vezes treinando com os companheiros, fazendo coletivo, como foi o caso do Lucas. Eles conseguem. Só que depois, meu amigo, é muita dor. É muita dor. E essa dor pode aparecer
durante a atividade, pode aparecer depois da atividade, pode aparecer no dia seguinte. É uma roleta russa. É de fato uma roleta russa, né? É, o Lucas, segundo a gente apurou, ele está apresentando alguns quadros como déficit de estabilidade articular. O que é isso? Ele não está tendo 100% pleno da movimentação da dobra do joelho. No caso aí, o joelho direito. Né? Que é um sintoma do estiramento. Né? Então, partir do momento que ele não tenha estabilidade nas articulações do local, ele não está apto para voltar a jogar, justamente sob o risco de agravar a contusão no local. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é a alteração na pisada, né? Porque você sofre, você convive ali com dor, você convive ali com um problema. Isso afeta o jeito que você corre, o jeito que você pisa, a sua estabilidade, né? Postural, vamos usar esse termo, que eu nem sei se existe, mas. E o Lucas está com esses dois problemas, né? O Lucas ele não tá conseguindo correr certo na maioria das atividades que ele realizou em campo no CT da Barra Funda. Ele está com esse problema, muito provavelmente causado pelas dores. Então, é um cenário bem complicado e que de difícil projeção de retorno, realmente. Né? Então, quando o Crespo não quer responder, não estou aqui defendendo o Crespo, né, em detrimento dos colegas jornalistas que vêm insistindo na pergunta, nas coletivas, é porque talvez nem o Crespo saiba direito o que está acontecendo. Porque é uma das piores lesões para jogador de futebol. Né? É um diagnóstico difícil, com uma tem uma complexidade, é uma região muito complexa, tem uma complexidade muito grande ali de entendimento do funcionamento ali, né, dessa cápsula posterior, né? E a reabilitação funcional do atleta ela é demorada, realmente. Então, se você considerar que o Lucas se contundiu no jogo lá contra o Alianza Lima, que não, vem antes, na verdade, só que como houve aquele retorno precipitado, e foi precipitado, né? Aliado ao tratamento conservador, né? Porque você tem que seguir ali uma coisa mais básica, é uma demora. Demora, realmente. Né? Então, por isso, os médicos realmente dão prazos muito longos. Os médicos esportivos, os médicos de clube de futebol esportistas, enfim, como um todo, eles dão esses prazos muito mais longos do que o habitual para que o jogador tenha realmente uma recuperação plena. Porque tem aí uma questão psicológica envolvida, né, gente? A contusão de joelho, seja ela qual for, e o São Paulo agora já teve o Caleri que passou por cirurgia, vai ter o Ian Francisco que vai passar por cirurgia. Ela afeta um pouco o psicológico do atleta, porque é a pior das lesões que o atleta de futebol pode ter. Né? O atleta de futebol ele precisa do joelho, não que qualquer pessoa do mundo não precise, mas a impulsão, a corrida, né? Tudo isso dificulta dependendo do grau de lesão que o cara teve, como foi a recuperação, se ela foi 100% funcional. Então, é, existe também esse trabalho psicológico que está sendo feito com o Lucas. Eu acho que o post da mulher dele foi bem categórico nesse sentido, né? Do quanto é difícil, né? Porque um dia você tá bem, no outro dia você tá com dor, e no outro. E não tem muito o que fazer a não ser ministrar comprimidos, a não ser ministrar analgésicos, anti-inflamatórios. Não tem, pelo menos assim. Eu ouvi algumas fontes médicas também aqui para gravar esse vídeo, não vou falar o nome, né? Como eu disse, acredite se você quiser. Se achar que eu estou inventando, isso é tudo bem. Mas eu ouvi sim, né? Além lá das fontes do São Paulo, todos eles me passaram esses detalhezinhos que eu disse aqui para vocês, né? Então você perceba que não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil. Mas então eles esticam esse prazo de retorno, que com certeza o Crespo tá lá enchendo o saco para saber quando que volta. O Murici, Belmonte, toda a diretoria também, porque todo mundo quer o Lucas em campo. O São Paulo atravessa uma nhaca tremenda, precisa do jogador, né? Então os médicos trabalham com esses prazos mais longos. Né? Se você for procurar na internet aí agora e jogar estiramento da cápsula posterior do joelho direito,
Você vai cair em uma dessas centenas de páginas de médicos, né, que explicam as doenças aí, e você vai ver lá, na maioria delas, que o prazo de recuperação é de 2 a 3 semanas. Eu vi em alguns falando que é questão de dias. Tem que entender que geralmente isso são textos feitos não para a área esportiva, tá? Mas sim para qualquer ser humano normal, como eu, como você que está vendo. Não que esportista seja um super-humano, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? A gente não sobrevive de prática esportiva, muito pelo contrário. Eu, por exemplo, sou sedentário. Tem um monte de gente sedentária aqui vendo esse vídeo. Então, para nós, se acontecer com a gente, um estiramento, ele é tipicamente de quem pratica atividade física, porque você começa a esticar mais do que devia o joelho, fazer movimentos bruscos, né, abrindo a perna, né? Vamos supor que o meu cotovelo é o joelho, você faz isso, né, de uma hora para outra, você tem um estiramento. Então talvez nós sedentários não estejamos correndo tão risco, mas caso aconteça com a gente, né, vai ali levantar para ir no banheiro correndo, né? O prazo para nós é muito mais rápido. Por quê? Porque a gente não pratica esporte, a gente não é atleta profissional. Não praticar esporte, mas a gente não é profissional, a gente não depende disso. A gente não pratica esporte de alto rendimento, igual é um atleta profissional. Então, a gente vai acordar um dia, vai estar bem, no outro dia a gente vai sentir uma dor, vai tomar ali uma Novalgina ali, né? Vai tomar ali um remedinho ali, um comprimidinho e vai ficar bom, né? Vamos conseguir andar, vamos conseguir de boa, vai conseguir desempenhar as atividades do dia a dia normalmente. Então pra gente não tem muito problema. Agora, pro atleta de alto rendimento tem, porque ele depende disso, né? Ele depende justamente de estar bem constantemente, aliás, permanentemente, né? Senão ele não poderia estar praticando futebol profissional, para justamente para não ter risco, né, cara? E para justamente esse lado psicológico, esse lado de movimentação, de recuperar a movimentação, para não ter uma movimentação limitada, né, para não ter alteração, né, para a sua estabilidade estar plenamente funcional. Então, ter calma, ter calma. Como eu disse, não é caso para cirurgia, é muito raro se fazer cirurgia por conta de estiramento. E o Lucas vem cumprindo a risca aí no tratamento, as informações que a gente deu, porque até isso insinuaram, né? Então, vamos parar um pouco com a boataria aí também, né? E ter um pouquinho de paciência. Não é que ele está escolhendo o jogo, é porque realmente ele tem esse limite, né, de dias. Ele tem que, por exemplo, ficar 4 dias sem sentir dor. E ele não está conseguindo. Então a coisa é muito mais séria do que a gente imaginava, né? Acredito eu que o São Paulo não brincaria com uma coisa séria dessas, né? E na verdade, de novo, né, sem passar pano pro Crespo, porque eu acho que o Crespo, na verdade, também não tem amplo conhecimento do que está passando aí o Lucas e tal. Como eu disse, é um caso que está sendo tratado de forma muito sigilosa lá dentro do São Paulo, né? Então, essas informações que a gente conseguiu, que eu creio que são exclusivas, não sei se alguém já deu isso, foi ouvindo muita gente, né? Então, tá aí. Lucas, muito provavelmente, só pro primeiro jogo do mata-mata das oitavas de final da Libertadores. Como eu disse, é um prazo pessimista, porque eles têm que esticar ao máximo esse prazo para não criar falsa expectativa no próprio jogador, inclusive. Mas eu acho que vai ser só, realmente. Talvez algum jogo ou outro antes aí, ele até seja relacionado com começar no banco para ir ganhando ritmo, né? Porque o jogador perde ritmo, né? Mas é a informação que está circulando lá dentro do São Paulo. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Era para ser um videozinho rápido, 30 minutos. Vocês me xingam aí do outro lado, né? Mas vocês estão acostumados já, né? Com vídeos longos, né? Eu prometo que eu vou ser mais ágil nos próximos, né? A gente estava conseguindo ali baixar para 20, 15. Hoje eu chutei o pau da barraca. Beijo do gordo, tchau. A gente volta a qualquer momento com mais informações.
São Paulo!